caminhar, andar com a palavra de Deus nos traz perseverança. Então é hora de nós refletirmos, rezarmos com a palavra. Tome a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Caneta, caderno na mão, é a Bíblia no meu dia a dia começando agora. E peçamos ao Senhor o seu Espírito Santo, que Ele ilumine a nossa mente, nosso coração, que Ele nos preencha com a sua graça. Reze, peça o Espírito Santo. Se vir uma canção, cante também, prolongue também o seu momento de oração. Peça ao Espírito Santo que possa iluminar o seu estudo bíblico. Nós pedimos ao Espírito Santo que venha sobre nós, conduza a nossa reflexão e que Ele possa derramar a sua graça. Que Deus possa falar conosco através da sua presença, presença do seu Espírito e através da sua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus. Vamos refletir hoje Hebreus capítulo 10. Vamos ler? A lei contém apenas a sombra dos bens futuros, não a expressão exata da realidade. Por isso, com seus sacrifícios sempre iguais e continuamente repetidos a cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam de oferecê-lo. Só a lei não vai nos salvar. Caso contrário, não se teria deixado oferecê-los? Pois os que prestam culto, uma vez purificados, já não teriam consciência alguma dos pecados. Mas, ao contrário, é por meio destes sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados. Pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que vim, ó Deus, para fazer a sua vontade. Não é bonito isso? Eu vou marcar aqui como uma mensagem de Deus para mim, porque eu também quero estar nesse mundo para fazer a vontade do Senhor. Pode ser uma ordem também para a minha vida. Claro, não é uma ordem direta, mas pode ser para mim. Eu vim e quero fazer a vontade de Deus neste mundo como Cristo. Como no livro está escrito ao meu respeito, na fase inicial ele disse: não quiseste nem foram do teu agrado vítimas e oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. E então declarou: eis que vim para fazer a tua vontade. Com isso ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizadas de uma vez por todas. Por que será que essa oferta de Jesus, que foi de uma vez por todas, a oferta de Cristo por nós, ela sim é capaz de nos salvar? Vamos pedir ao Padre Xavier que reflita um pouquinho mais para cada um de nós através desse versículo. Com a paixão de Jesus, nós temos, para além de apagar os pecados, nós temos a graça de Deus que passa a agir na consciência da pessoa. E é aí onde entra a diferença daquele sacrifício antigo que simplesmente apagava os pecados. Quer dizer, em Jesus, nós não temos um sacrifício que substitui os outros. Nós temos um único que torna acessível a toda a humanidade, a cada pessoa, a possibilidade de reorientar quase que a bússola interior para aquilo que realmente é a vontade de Deus. O sacrifício antigo, ele não fazia esse tipo de coisa. Ele era capaz somente de tirar aquilo que estava sobrando, né? Aquilo que tinha sido cometido de errado, mas as tendências permaneciam. Em Jesus, além disso, as tendências elas são retiradas, ou ao menos a bússola interior, ela é reorientada para a vontade de Deus. Ou seja, Jesus nos torna acessível a nós uma nova possibilidade de vida.
Não mais simplesmente tirar consequências, mas nos torna acessíveis, né? Tornar acessíveis a nós uma nova possibilidade de vida, um jeito diferente de viver. E é isso que vai ser chamado de a vida em Cristo. A vida segundo de verdade o Evangelho, quer dizer, entender que eu não preciso agredir quem me agrediu, que são as bem-aventuranças, né? Que eu não preciso agredir quem me agrediu, que eu não preciso me vingar de quem me feriu, de quem fez algo a mim, mas ao contrário, com Ele eu tenho novas perspectivas de vida, sabendo que mesmo que nessa vida eu não encontre a felicidade que eu busco, Ele me garante que na próxima eu terei. Isso o sacrifício antigo não fazia. E vamos continuar com essa certeza de salvação no nosso coração. Cristo, verdadeiramente aquele que nos salva. Versículo 11. Todo sacerdote se apresenta diariamente para realizar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de remover os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que os seus inimigos sejam postos sobre o apoio de seus pés. De fato, com esta única oblação, levou à perfeição definitiva os que por ele são santificados. Também o Espírito Santo nos atesta isso, de fato, depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias. O Senhor acrescenta: pondo as minhas leis em seus corações e inscrevendo-as na sua mente. Não me lembrarei mais dos seus pecados, nem de suas iniquidades. Temos aí uma linda promessa, é a nova aliança que Deus fez e faz conosco. Essa sim, capaz sempre de nos salvar. Essa que inscreve nos nossos corações uma aliança eterna. Você pode marcar aí, versículo 16, uma promessa de Deus. Versículo 18, onde, pois, existe o perdão, já não se faz a oferta do pecado, que Cristo já nos salvou. Temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo, que Ele inaugurou para nós, passando através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Temos o grande sacerdote que está à frente da casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. É o convite que Deus faz a você. Aproxime-se, portanto, aproximemo-nos de coração sincero, cheio de fé, purificado. Vamos nos aproximar de Cristo. Versículo 22, temos aí uma ordem, um chamamento de Deus. Versículo 23, continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Deus é fiel e Ele cumpre a sua promessa. Temos aí uma promessa de Deus. Deus é fiel à sua promessa, versículo 23. E o 24, estejamos atentos uns aos outros para nos incentivar ao amor fraterno e às boas obras. Temos uma ordem de Deus. Estejamos atentos uns aos outros para incentivar o amor fraterno e as boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias, continua, como alguns costumam a fazer. Antes procuremos animar-nos mutuamente, tanto mais que vedes o dia aproximar-se. A gente pode riscar tudo como ordem de Deus, né? Não abandonar a nossa igreja, antes procurar animar-nos mutuamente uns aos outros, ou seja, perseverar na fé é mais uma ordem de Deus. Versículo 26, se de fato teimarmos em continuar pecando, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifícios pelo pecado. Resta apenas a terrível expectativa do julgamento e o ardor de um fogo para devorar os rebeldes. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado à morte sem misericórdia, com base no testemunho de 2 ou 3 pessoas.
Podeis então imaginar o castigo bem mais severo que merecerá quem calcou aos pés o Filho de Deus? Quem profanou o sangue da aliança pela qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. É terrível cair nas mãos do Deus vivo. Então, portanto, Cristo nos salvou. Nossa perseverança precisa ser muito maior ainda, de não pecar, de procurar sempre a Deus. Daqui a gente pode tirar uma bela mensagem para a nossa vida. Versículo 32, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas, ora apresentados em espetáculo debaixo de injúrias e tribulações, ora solidário com os que assim eram tratados. De fato, compartilhastes os sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, aí uma ordem de Deus. Não abandone, não desista. Temos sofrimento, sim, mas teremos uma grande recompensa, é o que diz o versículo 35. Merecemos uma grande recompensa. 36. De fato, a vontade de Deus é alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas sem esmorecer. Não me agradarei mais nele. Aqui temos uma promessa e um princípio eterno. Versículo 37, o Senhor virá e não tardará. E o meu justo, ele vive pela fé, pela perseverança, pela constância, mesmo em meio aos sofrimentos e às dores. Nós não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. Temos aí também uma mensagem de Deus que pode se transformar numa ordem de Deus, né? Nossa perseverança. Nós não somos desertores, mesmo em meio às dificuldades, às tribulações. Somos de perseverar até o fim. É o convite que Deus quer fazer para você. Olha, eu convido você a ler tudo de novo, a assinalar, a refletir. Tem muita riqueza só nesse capítulo 10. Veja esse finalzinho no versículo 39. Nós não somos desertores e eu não quero ser uma desertora. É isso que eu quero anotar aqui. Mesmo em meio aos meus sofrimentos, porque a gente também sofre, viu? Eu não vou ser uma desertora, eu não vou falhar na nova aliança, eu quero ser fiel até o fim. Eu vou anotar que é o que Deus está falando comigo, faça as suas anotações também. Continue seu estudo bíblico. Que Deus abençoe. Até o próximo Bíblia no meu dia a dia.